Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Ordem. Meu nome é Fernanda Beck, sou diretora tesoureira da OAB Primeira Subseção de Rondonópolis. O episódio de hoje vai abordar um pouquinho sobre a temática deficiência versus incapacidade. Apesar dos nomes sugerirem o mesmo conceito, tem implicações jurídicas diferentes e a Ordem convidou dois especialistas em direito previdenciário para estar falando um pouquinho mais sobre deficiência e incapacidade. Estou aqui com a doutora Viviane Bertoni, doutor Wilker Gustavo. Olá. A Ordem agradece a presença de vocês, muito obrigada pelo aceite, tá bom? Os dois são especialistas em direito previdenciário e vamos aqui falar um pouquinho sobre deficiência e incapacidade. Começando, né, doutora Viviane, vamos falar aí um pouco de conceito, o que difere de incapacidade. Tá com a palavra. Obrigada. Bem, olá, doutora Fernanda, doutor Wilker, uma alegria estar aqui. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, porque eu estou junto com dois grandes amigos, colegas de profissão, mas também a gente troca muita figurinha sobre o dia a dia. E falar de deficiência é um assunto que tem me levado muito à reflexão. Então, quando a gente fala de deficiência, a gente encontra esse conceito em vários diplomas legais. Às vezes eu penso que a deficiência, ele está ali na lei da pessoa com deficiência. Não, ele é tratado na Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei do LOAS, ele é tratado na Lei da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência, do PCD, e também da Aposentadoria da Pessoa com Deficiência. Então são 3 diplomas, LOAS, Estatuto da Pessoa com Deficiência e da Aposentadoria com Deficiência. E o conceito ele é idêntico. O que ele fala? Diferente da incapacidade, a deficiência ela trata da CIF, ela não trata da CID. Então é um complexo muito mais abrangente do que o conceito de incapacidade. E aí a deficiência tem a questão motora, sensorial. A legislação diz, é um impedimento físico, motor, sensorial, intelectual, que em análise, com uma ou mais barreiras, obstrui a participação plena em sociedade. Então eu tenho vários requisitos e um deles é esse impedimento de longo prazo, que ele tem que ser no mínimo de 2 anos. Isso está na legislação, quanto pela TNU já foi simulado. E a condição social é muito envolvida nessa questão da deficiência, Isso. Né? Quando você trata de deficiência, você vai verificar a patologia, você vai verificar a condição do indivíduo e você vai verificar o ambiente que ele está inserido. Então são essas 3 avaliações que vão ser feitas. E a incapacidade, como que funciona? Ela abrange aí o nexo causal com o trabalho, diferente, né, da... Sim. Exatamente. Então, o conceito de incapacidade, ele já não está nas leis, como é o caso da questão da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, a doutora bem disse ali, que está na LOAS, está na lei da aposentadoria da pessoa com deficiência, está em vários lugares. Mas ninguém diz, ou nenhuma lei diz, ou conceitua o que é a incapacidade para o trabalho. Fica ali a cargo do intérprete da lei definir o que é a incapacidade. Claro, tem os doutrinadores, tem vários livros que definem o que é incapacidade. Eu gosto de buscar o conceito de incapacidade no Manual de Perícias Médicas do INSS, que é uma resolução. Lá na resolução, o conceito não vou trazer ele aqui de ponta a ponta, mas eu faço uma análise LAR, L-A-R, análise LAR, é uma forma para decorar. L de limitações, então eu vou analisar primeiro as limitações. O que é limitação? Eu trabalho como garçom, eu preciso trazer esse copo aqui, eu preciso servir, estou aqui, imagina que estamos numa mesa de restaurante, sou garçom, preciso trazer esse copo aqui. Se eu tenho um tremor causado por qualquer tipo de... Não dá para eu trazer o copo aqui. Já vai afetar o trabalho dele. Então, olha só, isso aqui pode ser uma limitação. Ou pode ser não, é uma limitação. Agora, para garçom, a gente chegou num acordo aqui que não dá para servir água assim. Na maioria dos casos não vai dar. Um vinho, tem uma taça de vinho com uma roupa branca. Né?
né? É complicado. Beleza. Então, isso é uma limitação, análise LAR, limitação, é a primeira coisa que a gente vai analisar, comparando com o que eu tenho que fazer. Mas veja, na incapacidade, eu sempre começo a análise de uma profissão. Eu falei garçom. Mas e se esse mesmo tremor fosse na minha profissão de advogado? Eu sou advogado, então eu tenho esse tremor. Bom, vai atrapalhar eu digitar, de repente. Mas não vai te tornar incapaz. Exatamente. De repente eu consigo exercer... Diferente se você tivesse uma doença mental que atrapalhe o seu intelecto. Exatamente. Que aí essa limitação mental já praticamente impede de eu exercer minha função, minha profissão de advogado. Então, a análise LAR é a limitação. Tá. A, L de limitação, o A é de agravamento. A de agravamento. Então, vamos pegar aqui agora uma doença, uma lesão no nervo por esforços repetitivos. Então, eu estou lá trabalhando, dá uma LER, dá uma lesão no meu braço. Eu fico afastado 2 semanas, o nervo, ele volta à sua condição normal, aquela inflamação passa, eu tomo um remédio e tal, passou, e eu volto a trabalhar com o mesmo esforço repetitivo. O que vai acontecer? Eu dou conta de trabalhar? Naquela atividade. Naquela atividade, do mesmo jeito. Eu dou conta de trabalhar? Em tese, sim. Porém, se eu continuar fazendo a mesma coisa que já deu sinal que está dando problema, vai agravar essa lesão. E aí, quando eu tenho quando eu constato que vai se agravar, o conceito de incapacidade que está lá no manual, ele diz que existe também incapacidade. Então, eu dou conta de exercer, mas essa possibilidade, esse caminho para o agravamento, ele gera incapacidade. Então, eu analisei a limitação do tremor, agora eu analisei a possibilidade de agravamento e o R, LAR, L-A-R, o R é de risco. Então, trabalho em altura, pessoa com epilepsia. Uma pessoa que tem epilepsia, ela toma medicamento e ela consegue controlar os desmaios. Mas, vamos imaginar que ela trabalha em altura, ou motorista, para ficar mais fácil o exemplo. Motorista de caminhão. Sim. Ou com cozinha. Com cozinha, né? Que tem... Não, você falando em altura, eu tive um caso que eu vi de pedreiro que caiu de um andaime com uma crise. O ataque epilético, ele dá para ser controlado. Tem muitas pessoas que tomam medicação e conseguem controlar os ataques epiléticos. Claro que tem casos que é o extremo, que a pessoa mesmo com a medicação ainda tem. Enfim. Mas o ponto que eu quero chegar é que basta um desmaio para um motorista causar um estrago. Então ele dirige o ano inteiro, zero ataque epilético. Mas basta um ataque e ele vai causar problema. Isso é o risco. Diferente, por exemplo, da nossa profissão. Eu tive já clientes que teve ataque epilético no escritório, na recepção. E assim, ele teve ali um tremor, alguma coisa, ele se sentou, esperou ali 2, 3 minutos, voltou ao normal. Não teve muito problema. Ele estava num ambiente controlado, um ambiente... Claro, se estivesse na rua ia dar um pouquinho mais de trabalho, mas falando de trabalho... Um operador de máquina. Não pode. Numa colheitadeira, né? Para a maioria das profissões vai ser bem difícil. Mas existe um grupo de profissões que nós temos que concordar que dá para trabalhar? Sim. Pequeno, restrito, difícil, mas existe. Então, análise LAR da incapacidade, só para conceituar. Então, eu vou analisar as limitações, vou analisar a possibilidade de agravamento e vou analisar o risco. Esse é o conceito de incapacidade que está no manual de perícias da ANSS e é o que eu uso quando vou falar de incapacidade. Porque temos outros conceitos aí. Mas sabe o que me traz a pensar ali? Quando você fala dessa epilepsia e eu tento vincular com uma questão da deficiência. Tem um grupo pequeno que consegue. Então, por exemplo, não trabalha em altura, não trabalha com iluminação. Iluminação é um gatilho para quem tem crise de epilepsia. Quando você vai para um conceito de deficiência que é muito mais amplo, porque as crises são pontuais. Quando você pega um laudo, às vezes ele diz, não, a incapacidade ou a deficiência ou a limitação é na crise. Mas quando você abrange para um conceito de deficiência, eu vejo que existe uma possibilidade maior de enquadramento
para um conceito de deficiência, porque você está falando de um impedimento de longo prazo. Às vezes uma epilepsia ela dura a vida inteira, você tem que tomar, mesmo com medicação, existem gatilhos, né? Existe o risco? Existe o risco. Como é que fica a restrição dessa pessoa? Porque quando você fala em restrição social, que é um dos conceitos da deficiência, ela no mercado de trabalho, mas ela fora do mercado de trabalho. Quando a perícia social vai fazer essa análise, ela vai olhar como é que é a recreação, como que é o relacionamento íntimo dessa pessoa, como é a autoestima dela. Então você vê, eu particularmente eu verifico um impacto muito maior no conceito de deficiência do que no conceito de fazer essa prova na incapacidade, sabe? Embora eu entenda que a prova, falando de regime probatório aqui, eu acho muito mais difícil você fazer a prova da deficiência, porque é muito difícil do que da incapacidade. É bem mais entende? difícil. E entendo que assim, perito não sabe o que é deficiência. O judiciário não entende o que é deficiência. Eu preciso entender quais são os instrumentos, né? Quem que avalia a deficiência? O perito e assistente social. Quem avalia a incapacidade? O médico. Mas mesmo assim, quando você joga para o perito, tem perito, eu já peguei laudo assim, tenho que avaliar o ambiente laboral dele. Ele se esquiva. Ele libera ele fala que não tem incapacidade, aí que a gente faz umas perguntas lá nos quesitos para poder extrair o máximo. Aí ele responde, quando responde, ele responde: "Não, mas eu tenho que ver o ambiente de trabalho", porque a incapacidade está completamente relacionado ao ambiente de trabalho, né? Mas essa questão de deficiência e incapacidade, eu acho que o nosso primeiro desafio é definição do que é um do que é outro. E eu vejo assim, sustentação oral, como é difícil você trabalhar a tese do agravamento. Porque você, o que o doutor Wilker está dizendo é verdade, está implícito no conceito de incapacidade o risco que a pessoa tem para si ou para terceiros de se manter na atividade. Tem que considerar, eu estou na atividade, isso vai agravar, isso é incapacidade. Mas você não consegue que haja esse entendimento. Eu consegui eu tive acesso à primeira decisão, só que foi no TJ, não foi na turma, que é o que tem mais tratado. Primeira decisão de tribunal que eu vejo citar essa possibilidade de agravamento. Assim, de forma explícita. Não foi um parágrafo longo discorrendo isso, mas citou expressamente, trazendo esse conceito. Porque a gente sempre trata isso na tribuna, sustentação oral, mas isso nunca vem assim chancelado. Ele nunca fala na decisão isso. A gente acredita que isso serve como uma persuasão, como uma argumentação que leva ao convencimento, ele retifica o voto ali, mas ele não escreve isso. E aí a gente fica com dificuldade de usar esse argumento na próxima vez, né, para poder criar algum paradigma, né, para a gente usar. E aí eu tive agora acesso a uma decisão, foi semana retrasada, que citou isso. Eu fiquei muito feliz, porque tanto que a gente bate, mas foi no TJ. Não, é muito interessante. E você vê, né, vem lá da esfera administrativa. E eu ouso dizer uma coisa para vocês dois. A avaliação da deficiência ela é melhor entendida e melhor feita no âmbito administrativo do que no âmbito judicial. Esses dias eu subi com um benefício assistencial e eu demonstrava, porque quando você abre o LOAS, o PA do benefício assistencial por deficiência, o laudo da deficiência está lá dentro. Está escrito assim, A1, A2, A3, A4, A5. Não, eu enviei uma cartilha para ele. Falei, a gente tem que entender isso. Então, ali no conceito da deficiência do LOAS deficiente, você tem a perícia médica e a perícia social e cada um deles responde especificamente. Então, por exemplo, o médico vai verificar a questão clínica. Então, ele vai verificar função da fala, função da audição, motora, o endócrino. Aí, ele tem um outro gráfico ali, uma outra tabela, que é atividades e participação. Então, ele vai verificar mobilidade. E é tão complexo o negócio, quando você pega um instrumento para ler, ele fala assim, quando eu trato de mobilidade, eu tenho que olhar se o paciente, porque já é paciente, né? O médico está olhando, se o paciente, ele muda a posição do corpo. Então, o paciente está sentado, como é que ele faz para mudar para uma posição em pé? Ou ele está em pé, como é que ele agacha?
é tão complexo e aí a gente não chega a isso no judicial com aquela quantidade de perícia diária que tem. Ele tem esse grau de observação, entende? Aí eu volto ali, então tem atividade de participação com o perito e também com o assistente social. E no laudo da pessoa portadora, da pessoa com deficiência, e no laudo da pessoa com deficiência, os instrumentos são idênticos. O mesmo que é avaliado pelo médico, com exceção da parte clínica, é avaliado pela perícia social. Então, o perito também avalia a qualificação, o médico. Isso não acontece na incapacidade. Mas você também não vê acontecendo isso na justiça. Você trazendo essa questão do laudo, vamos já apontar também sobre o benefício, o LOAS, né? O LOAS, como que funciona essa parte de requisitos para o LOAS no deficiente? Então tem que comprovar a deficiência, né, dentro desse conceito, impedimento de longo prazo, limitação física. Então, tenho a patologia, tenho o CID da incapacidade. Tenho a barreira social, então eu vou verificar o quê? Condição social da pessoa e o meio que ele está inserido. Aquele meio atende aquela pessoa? Então, por exemplo, alguém que tem visão monocular, o médico tem que avaliar a questão de acesso ao transporte público. Quem tem visão monocular não tem essa visão periférica, não tem. Então, como é que funciona isso, o acesso dentro da casa dele, ele cuidar das coisas dele, mas também fora de casa? É evidente que existe uma limitação para o dia a dia da pessoa. Então, é feita a análise dessa deficiência, patologia, pessoa e ambiente, e a questão da vulnerabilidade social. Então, existe a deficiência e tem que existir a questão socioeconômica. E quando você avalia o instrumento do LOAS, você verifica que existem análises que precisam ser feitas pela perícia social que faz parte da deficiência. Então, quando eu abro um processo de LOAS, quando eu tenho ali um requerimento, um pedido de um benefício assistencial deficiente, a perícia social não pode avaliar apenas o requisito vulnerabilidade social, que é a renda inferior a 1/4 no INSS e é meio salário mínimo na justiça, porque a STF diz isso, né? Ó, ele tentou trazer o critério para meio salário mínimo, usando como base Bolsa Família, Bolsa Educação, mas isso, então ele declara aquela nulidade por omissão, mas ele não declara efetivamente que é meio salário mínimo, mas a jurisprudência tem seguido meio salário mínimo. Está mais flexível, né? Está mais flexível. Até tive um caso lindo, assim, foi humanizado aqui, era no caso de um autista. E a deficiência foi comprovada desde o nascimento e a renda da mãe era de R$2.000. Acima do permitido na lei. Só viviam os dois, né? Tô falando de renda per capita de R$1.000 cada um. E aí o relator do processo... Acima até de meio salário mínimo, né? 1/4 no administrativo, que então, está vinculado. Mas nesse seu caso deu acima de meio salário mínimo. Meio salário, acima do que o STF tem entendido como correto. Mas ele também diz nesse julgado, eu não vou lembrar o número do recurso extraordinário agora, mas o STF diz, olha a realidade social. E aí o relator do processo ele diz assim, ele não consegue atender o que precisa, a mãe não tem com esses R$2.000 condições de pagar um tratamento digno de autista. Que é multidisciplinar. Multidisciplinar. Então, foi um benefício que foi concedido. Acima da renda per capita. Exceção? Exceção. Aí não pode Infelizmente, exceção. Infelizmente não é regra geral. Então, mas sabe o que é? Mas você tem paradigma para ter nenhum. Mas o ponto é o seguinte, o legal até da OAB tá fazendo dando essa possibilidade de a gente conversar mais sobre isso, é que a gente faz, de repente, um vídeo, eu faço vídeo pro Instagram e eu gravo no YouTube e venho agora começando... E no Instagram não dá tempo de falar as exceções. Por quê? É uma decisão humanizada, uma decisão... Mas tem alguns casos, exatamente, a maioria, que esses R$2.000 para duas pessoas, por exemplo, uma deficiência que está... que o tratamento é conservador. Vamos pegar uma deficiência que o tratamento é conservador. E o SUS oferece
100%. Desde o medicamento, tudo. Aí, essa pessoa mora numa casa com alvenaria. Essa pessoa vai ter direito, mesmo sendo pessoa com deficiência. Ela terá direito? Aí não. Que é o contraponto. Eu estou fazendo o contraponto aqui porque para não ficar esse senso de injustiça, porque vão ter outras pessoas que não vão receber. Gente, eu fui num congresso que o juiz federal ele estava falando sobre o LOAS e aí ele falou, olha, eu julguei um caso de um rapaz que tinha uma deficiência e ele era atleta de natação. E aí foi fazer a perícia social, ele estava requerendo um LOAS, foi fazer a perícia social e eu vi com a assistente social que ele tinha um whey protein dentro de casa. Então, assim, o pai, se eu não me engano, era gari, e aí o filho já tinha uma deficiência que estava comprovada, um impedimento a longo prazo, e estava avaliando só a questão social, por causa do salário do pai. E aí a assistente social colocou o whey protein. E aí ele chegou para julgar e falou, não, mas será que esse whey protein vai desconfigurar a vulnerabilidade social dele? Ele é um atleta, ele precisa de músculo, ele precisa de uma resistência para praticar a natação. E concedeu o LOAS para ele. Então, assim, é um caso que me marcou, né, o que é exceção. Porque um outro jogador pode falar, se tem condições para comprar um whey protein. Sim. Não, e assim, tem muito jogador que olha residência e olha o que tem lá dentro e nega. E quando você pega o STJ no tema 185, que é um precedente qualificado e que tem força de lei, ele deixa claro ali, o que me importa é renda, se não tem renda eu vou olhar a realidade social, e aí quando eu olho realidade social, o que ganha, o que gasta e o que precisa, que foi o que foi aplicado nesse caso de autista. O que ganha é como se fosse pensão, ganha, gasta e precisa. Então, esse processo ele foi efetivamente analisado desse jeito, mas o STJ, quando ele trata do 185, do tema 185, ele diz, eu vinculo renda, eu não vinculo bens móveis nem imóveis. Ele deixa claro, se não está no texto da lei, não cabe ao intérprete restringir. Isso está pacífico no STJ. Deixa eu falar outro caso aqui, então, já que tocou nesse assunto, para complicar as coisas. Na pós-graduação, teve um juiz federal lá do Rio de Janeiro que ele falou o seguinte, foi fazer uma avaliação LOAS, não era pessoa com deficiência, era idade. Mas chegou na casa e era uma casa em comunidade, né, favela, e a casa era a mais top das tops. Ar-condicionado em tudo, toda equipada, só que zero renda. O filho da cliente era o dono do morro, que fala. Renda zero, mas a condição do imóvel, por mais que era numa comunidade, mas ela estava protegida. E aí eu não lembro qual foi a decisão que ele falou, mas ele lançou esse questionamento. E aí? Ela está protegida ou não? A renda é completamente, como é que fala? Desprovida de renda. Então, né? Como a renda que ele tem não é vinda de trabalho, né? Sim. Mas tem proteção. Rapaz, aquilo me deu um nó. Porque eu falei, e agora? Porque, de fato, ela não tem renda, mas ela está protegida. Sim. Diferente do caso do autista, que tem renda e não está protegido. Exatamente. É bem mais complexo do que parece esse tipo de análise. E temos também, além do LOAS, a aposentadoria ao portador, né? Ao portador não, né? Não pode mais falar portador. Não, é aposentadoria da pessoa com deficiência. Porque ele não porta deficiência. Exatamente. A gente veio de um congresso, até, a gente foi junto, e eu assisti algumas oficinas específicas da aposentadoria da pessoa com deficiência. É a namorada de quem quer aposentar agora. Por quê? Porque ela não foi afetada pela emenda constitucional 103. Então, para fins de cálculo, ela é benéfica. Então, quando você fala de uma aposentadoria por idade,
pós-reforma hoje, você vai ter a média contributiva e vai aplicar o 60%. A média da aposentadoria da pessoa com deficiência é os 80% ou é 100%? 80%. Mantém os 80%? Então é a regra anterior, porque não teve a reforma. Você aplica, você faz a média contributiva e você aplica 70%. Lembra da antiga aposentadoria? Sim. O cálculo é aquele. Então, ele faz a média contributiva a cada um ano trabalhado. É 1%. Peraí, deixa eu só concluir por causa do que eu vou fazer conta agora. Agora, se a pessoa tem 65 anos de idade, vai pedir uma aposentadoria por idade sem ser do deficiente, é 60% com 20 anos de contribuição. Então, uma pessoa que tem 15 anos paga na condição de deficiente e tem a deficiência comprovada, ela aposenta com 60 homem, 55 mulher e essa média contributiva é 85%. Entende? Então é uma aposentadoria mais vantajosa. E o INSS tem aplicado ainda o descarte. Tem cálculo que tem sido mais benéfico ainda. Então, eu tenho a aposentadoria da pessoa com deficiência, homem com 60. Qual que é o normal? Homem 65, mulher 62. Hoje, com a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, são 60 anos de idade homem, 55 mulher. E ele tem que comprovar 15 anos na condição de deficiência. E essa prova, ela é mais difícil de ser feita. Eu tive um caso que foi espetacular, assim, eu sou muito observadora. E eu estava conversando com esse senhor, ele tinha acho que 62, parecia que ele tinha uns 90, coitado. Cansado, sabe? Machucado da vida. E aí ele fechava, acho que 20 anos de contribuição. Mas ele não fechava, ele não tinha tempo para uma aposentadoria por tempo, mas ele também não tinha idade para uma aposentadoria por idade. A hora que eu olho o dedo dele, ele não tem um pedaço desse dedo aqui. Eu falei, o que aconteceu aqui? Ele, não, doutor, isso foi lá acho que foi em 95, 2005, não sei o ano ao certo agora. Eu falei, foi lá em tal cidade. E nós entramos em contato com o hospital. Conseguimos prontuário médico. De 1900? Eu acho que é 2000, talvez. E aí conseguimos comprovar 15 anos pago na deficiência. Com aquele prontuário médico, a gente prova D e D. A gente não prova DI na incapacidade, a gente prova D e D, dado o nível da deficiência, na aposentadoria por deficiência. E ele foi aposentado direto no INSS. Nossa! E lembrando que tem a deficiência leve. Nessa não. Nessa, na aposentadoria por idade indifere indiferente. Agora, aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência, aí é graduada. Então tem, por exemplo, o homem, 33 anos de contribuição. Não efetivamente 35 anos paga. Você pode ter tempo rural para verbar. Você pode ter tempo especial, você não pode acumular. Por exemplo, vou converter um tempo especial com um tempo de deficiência. Não acumula. Não dá. Mas se faz não dá. Tem um tempo rural e aí só um pouquinho. E aí você fecha os 33 anos e aí dessa média contributiva é 100% do valor. Muito mais vantajoso, né? Sim, até porque assim, uma pessoa que tinha 30 anos de contribuição em 13 de 2019, ela tinha que pagar, ela tem 5 anos para chegar nos 35, certo? Mais um pedágio de 100%. Ela vai aposentar com 40 anos de contribuição. Se a pessoa chega em 33 anos, ela tem um cálculo melhor de aposentadoria, ela aposenta antes. E aí é diferente. Esse instrumento avaliativo, ele é diferente do instrumento avaliativo do LOAS. Muito embora eu tenha conceitos idênticos, o instrumento de avaliação é diferente. Esse é a AGU, se eu não estiver enganada, que fez o instrumento em parceria com a INSS, e os quesitos são respondidos idênticos. Lembra que eu falei, o perito também analisa a remuneração? É nesse laudo. E aí ele aplica depois, eles preenchem 4 formulários diferentes, que são, o médico faz o formulário da função, aquelas funções que a gente vê no laudo de LOAS, endócrino, coração, tudo. Aí depois eles respondem, são 41 atividades. E aí depois disso, essas 41 atividades são divididas em 4 domínios. São divididos em 7 domínios. E para esse instrumento existem 5 tipos de deficiência: visual, motora. E então, por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente do escritório, tem visão monocular.
Então, a deficiência visual, o domínio sensível para ele é a vida doméstica, no dia a dia da casa, quando você cozinha, prepara a refeição, se locomove dentro de casa, e mobilidade. Anda na rua, pega o transporte público, agacha, levanta. São essas atividades que elas têm mais peso nessa avaliação. E aí eles têm uma questão emblemática. E a questão do visão monocular para aposentadoria por tempo. Nasceu com a deficiência visual, se for dentro daquele domínio, por exemplo, tem 8 perguntas. Naquele domínio, se aquela pergunta for positiva, se nenhuma delas ela tem uma pontuação menor, todo aquele domínio ganha aquela pontuação menor. Então, quanto menor é a pontuação, mais grave é a deficiência. E a deficiência, estava esquecendo, da pessoa portadora, da pessoa com deficiência, estou explicando, estou ensinando, estou falando errado, né? Da pessoa com deficiência, a análise é sempre com relação à dependência de terceiro. Não dependo de terceiro para essa atividade, é 100 pontos. Dependo parcialmente, 75 pontos. Dependo totalmente, 25 pontos. E assim vai para o todo. Nós, advocacia, precisamos entender esse instrumento para a gente conseguir cobrar quem faz. E essa aposentadoria da pessoa com deficiência, apesar de ela já existir há um bom tempo, são poucos que fazem. Mas sabe que você falando aí que veio uma aposentadoria, olha que interessante o previdenciarista, como que ele tem que ser ligado. Vem no seu escritório uma aposentadoria por idade, que a pessoa não tem a idade, mas tudo bem, a pessoa, né, não é especialista, não é do direito, então ela vem, você às vezes de repente fala, não tem idade, tchau, volta quando fizer 65, não tenho tempo também, né, volta quando fizer 65, mas não. Levanta aí, vamos fazer uma análise. Às vezes você tem algum tipo de deficiência. Importante perguntar, né? Você viu e já puxou, mas exatamente. De repente... Às vezes você paga congresso e o que valeu a pena é uma frase que alguém te fala. E a oficina que eu fiz foi com uma PCD, que é servidora do TRF2, eu acho. Ela disse assim, faça a entrevista com o instrumento. Pega o IFBRA, não pode ter preguiça. Porque vai uma horinha ali. Vai, não pode ter preguiça, tem que ter vontade, tem que se colocar no lugar do outro. Sim. Eu tenho um cliente que ele tem câncer de próstata e ele ficou com problema na micção. Então ele não pode andar muito tempo, não pode ficar sem urinar, porque senão ele tem que colocar catéter, ele não consegue. E então, olha o problema disso dentro para ele se locomover. Então vai fazer uma viagem longa, não consegue. E a gente, Fernanda, que é mulher, a gente precisa se despir da vergonha e falar como é que para você conseguir fazer uma boa advocacia, entende? Sim, verdade. Não, e a questão da incapacidade para benefícios? Fala um pouquinho aí pra gente. Então, todo esse tipo de análise que é tão complexo na questão da deficiência, na incapacidade, beleza, não é tão complexo porque você restringe aqui o ambiente onde a pessoa vai ter as funções dela, vai colocar em prática as funções dela. Beleza, você não vai olhar tudo. Você vai começar a partir de uma profissão. Mas, vamos lá, vamos pegar o advogado aqui para a gente fazer o teste. O advogado digita, né? O advogado, ele conversa bastante, né? O advogado conversa bastante e usa muito o raciocínio. O advogado precisa se locomover? Também, o advogado também precisa se locomover. Nem todo local tem acessibilidade. Lógico que o fórum, esses órgãos públicos, normalmente eles têm maior acessibilidade. Mas ele tem essas tarefas. Claro que do advogado, como é uma tarefa que em boa parte é intelectual, acaba que os movimentos eles ficam menos tipos de movimentos. Mas você pega um trabalhador de indústria, sobe escada, desce escada, mexe para lá, mexe para cá. São várias tarefas, eu falo tarefas. Isso não está necessariamente num conceito, mas é uma palavra que define tarefa. Chegar, montar o equipamento, montar as coisas, o garçom, tarefa. Então, quando eu vou analisar a incapacidade, nesse caso da entrevista, eu faço algumas perguntas. Eu tenho eu chamo de RA, relatório de atendimento, e já está lá pronto as perguntas que eu tenho que fazer. Qual doença você tem?
A pessoa normalmente sabe a doença que ela tem, ou você vai ali no laudo, consulta, tem a CID, tem o X, Y, Z. Tem alguma comorbidade, ou seja, uma doença que às vezes você tem, uma diabetes, alguma coisa ali, eu anoto também, beleza. Então, primeiro, doença. Aí eu pergunto assim, quais as limitações que você tem no teu corpo? Eu não estou perguntando ainda o que você não dá conta. Eu estou perguntando que você tem limitação no seu corpo. Aí eu explico literalmente assim para o meu cliente, quais as limitações que você tem no seu corpo. Eu ainda não estou perguntando o que você não dá conta de fazer, me conta só as suas limitações. Não dá conta de levantar o braço, não dá conta de não tem força, não sei o que. Ele vai descrevendo, aí eu vou anotando. Agora, me conta o que você não dá conta de fazer no seu trabalho por conta dessas limitações que você acabou de me contar. Olha, as pessoas nem todo mundo está preparado para responder essas perguntas. É igual a essas perguntas que você falou da pessoa com deficiência. Por quê? Óbvio, ninguém sai perguntando isso. E a gente tem esse conceito, essa ideia de incapacidade muito subjetivo, assim, muito óbvio, sei lá. Não, incapacidade é quando não dá conta de trabalhar. Simplifica. Simplifica demais. Então, quando eu faço essas perguntas, você tem que estar preparado para ajudar a responder. E quando você tem essas 3 informações, você consegue destrinchar o caso, porque aí você vai para a 4ª pergunta. Qual a sua profissiografia? Você não pergunta isso, você pergunta o que você faz no seu trabalho. Perguntar aqui qual a sua profissiografia. O que você faz no seu trabalho? Também tem dificuldade de responder. Tem cliente que não sabe. Não é que ele não sabe, ele não está pronto. Aí você vai preparando o terreno. Vai ter que ir moldando ali. Ah, sou doméstica. Ah, mas o que você faz? Sabe como que eu pergunto? Eu pergunto assim, você chegou agora no seu trabalho. Primeiro, como é que você vai para o seu trabalho? Que se interessa também, né? Eu tenho um cliente um caso, né, que a incapacidade dele está no transporte de casa para o trabalho. A limitação, a redução da capacidade que auxilia acidente. E um dos pontos chaves é a locomoção. Mas vamos lá. Pergunta, como é que você vai para o seu trabalho? Eu vou de moto, vou de carro. Okay. Chegou lá, bateu o ponto, o que você faz? A primeira coisa que você faz? Eu vou conferir a máquina X. Como é que confere a máquina X? Porque você fala, vou conferir a máquina lá, sei lá. O que vem na minha cabeça é isso. Olho. Aí como é que é ir lá conferir? Subindo uma escada alta, puxando uma tampa, né? Ou posto de combustível. Já viu o pessoal com aquelas varetas lá conferindo? Sim. A frentista precisa puxar, levantar, olhar, colocar a vareta lá, entende? Então, você precisa explorar isso. E o trabalho do advogado previdenciário tem essas nuances, esses detalhes aí que... Deixa eu puxar um gancho aqui. Às vezes a gente acha que dá trabalho demais você fazer isso. Você demora 1 hora numa entrevista. Fácil. Não dá pra fazer isso. Não dá. Não dá. Que Por isso que eu te falo. Será que efetivamente essa pessoa está sendo avaliada? Porque esse prazo tão... 15 minutos na Isso me incomoda muito, porque eu demoro muito nos meus atendimentos. E às vezes a gente diz assim, eu não vou, não dá trabalho, vou definir profissiografia. E esses dias eu tive um caso, com causa, eu queria comprovar. Vamos resumir aí que tá acabando o tempo. Sério. Já. Vamos resumir, porque eu quero saber os benefícios por incapacidade. Vamos lá. Vou rapidinho aqui. E aí eu queria comprovar com causa. E era um caso de uma senhora que trabalhava naquelas empresas de costura de bag. E aí a gente fez, quando ela começou a me contar como é que era, eu contei a quantidade de vezes que ela fazia a dobragem da bag. Dava umas 900 por dia. E a gente põe na inicial e no trecho da sentença. O perito não constata a concausa, mas o juiz reconhece trazendo a profissiografia descrita na inicial. Então isso é importante. Sabe? Esse olhar. E é declaratório, né? Você declara aquilo lá, o INSS não impugna isso na contestação, você declara a profissiografia, ele não impugna, e aí se não é impugnado especificamente pelo INSS, não tem que ficar remoendo, discutindo profissiografia. Até porque está precluso. Exatamente. Reclusão consumativa. Exatamente. Mas olha a importância de trazer uma profissiografia correta na petição inicial. E você não faz petição inicial com profissiografia correta sem o atendimento. Sim, com certeza. É uma coisa vai puxando. Respondendo. Benefício por incapacidade. Vamos lá. São 3 benefícios por incapacidade. E tem o benefício existencial que a doutora já comentaram, já comentamos aqui. Vamos lá, 3 benefícios. Incapacidade temporária,
gera auxílio incapacidade temporária, antigo auxílio doença, mudou de nome. Então, esse é o benefício temporário. Eu vou ficar afastado 3 meses porque eu estou me recuperando de uma lesão, 3 meses fiquei bom, voltei para o trabalho. Temporário, tem um fim. Às vezes, a incapacidade ela é permanente. Mesmo assim, só vai gerar o temporário. Por exemplo, tenho 25 anos, sofri uma lesão, não posso voltar mais para o meu trabalho porque não dá mais. Porém, eu sou reabilitado para uma nova profissão. Fazer uma outra função. Exatamente. Aí eu sei de um caso de elevador, manutenção de elevador, deu uma lesão, ele não pode mais trabalhar como prestando a manutenção no elevador. Mas a empresa conseguiu, e aí também ele foi agraciado, né, porque a empresa conseguiu colocar ele como professor ali dos novos funcionários. E aí ele conseguiu. A função. Isso. Mas a empresa, em tese, não era obrigada a fazer isso. Graças a Deus deu certo. Ele recebeu o auxílio-doença e encerrou o auxílio-doença. Entre a aposentadoria e o auxílio-doença, existe o auxílio-acidente. Aqui a pessoa não se afasta do trabalho. Ela pode se afastar da profissão e arrumar outra, mas é uma indenização da INSS paga todos os meses até chegar a hora de aposentar. Eu estou chamando de meia aposentadoria. Porque que é 50%. Exatamente. Que o valor é praticamente metade do auxílio-doença, ou se for uma aposentadoria por acidente de trabalho, praticamente 50% também. E aí tem sim a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente, que é um benefício para quem realmente chegou definitivo. Teria um quarto benefício, que seria os 25%, que é um plus, né, da aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria por invalidez, mas não é um benefício sozinho, ele só existe quando a pessoa já é aposentada por invalidez. Então esses são os 3 benefícios do INSS para quem fica incapacitado para o trabalho. Gente, muito obrigada. Olha, foi um bate-papo tão gostoso aqui, mas o tempo tá... Voou, né? Voou. Tem que marcar o próximo. Muito obrigada. E fica aqui a sugestão para vocês colocarem nos comentários aí um próximo tema da área de direito previdenciário. O podcast da Ordem é isso, é trazer mais informações, orientações, atualizações para a advocacia, informações e orientações para a sociedade. Em breve teremos aí o próximo podcast. Muito obrigada.